Então, hoje é a terceira aula nossa, né? Terceiro encontro, e a gente falaremos. Já começou a filmar aí, meu bem? Então que Deus abençoe você também que vai assistir nossa aula aí, nós disponibilizaremos o material para você em PDF para baixar depois também, tá? Hoje a gente vai falar sobre o terceiro encontro nosso, é sobre o segundo rei, o rei Davi. Então, no primeiro slidezinho ali, você já vai ver que nessa sequência da monarquia de Israel, ele foi o segundo rei. A gente viu terça-feira passada que o primeiro foi Saul, o segundo, então, é Davi. A gente, recapitulando, não vai falar na ordem, em sequência de todos os reis, até porque os nossos encontros não permitem essa abordagem, mas a gente vai abordar aqui, estudar os reis que mais nos chamaram a atenção, né? Então a gente vai falar sobre o segundo, que é Davi, sobre 4 perspectivas ali, né? Primeiro, a primeira menção bíblica de Davi nas Escrituras, né? Como que Davi é apresentado para o leitor bíblico pela primeira vez, né? Segundo ponto, a gente vai ver a sua história, que foi importante, ou pano de fundo da sua ascensão como rei. E por fim, em terceiro lugar, a gente vai fazer algumas reflexões sobre o seu reinado. E terminando com uma conclusão ali, tá bom? Então, primeira coisa ali que a gente vai ver é a primeira menção na Bíblia. Se você der o zoom ali, meu bem, você não quer sentar do lado da pastora Lígia? Se ela quiser te mostrar uma figurinha, alguma coisa, ela consegue. A primeira menção de Davi na Bíblia está lá em 1 Samuel 16, do verso 1 a 13. E aqui você vai ver um recorte do verso 10 ao 13, né? Vamos ler daqui o versículo 10 ao 13, diz assim, ó: Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? E Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Porque esse era o propósito, né, de Samuel na casa de Jessé. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. E então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre, cheio de óleo, e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Então, a primeira menção de Davi na Bíblia já é da sua unção, já é da unção de Samuel, né? Samuel separando ele como o próximo rei de Israel. É interessante que o texto vai dizer que Davi tinha 7 irmãos. Quando Jessé é designado por Deus, ou quando Samuel é designado por Deus na casa de Jessé, Davi é o caçula. Então ele vai com esse propósito de discernir entre esses filhos, 8 filhos tinha Jessé, quem era, na verdade, o rei que Deus havia escolhido. E ele examinou cada um. Ele examinava e Deus não testificava para ele que era esse homem. Olha que coisa interessante, né? O profeta agia assim também. E ele foi passando o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. De repente, ele perguntou para Jessé: mas Deus não me faria perder viagem. Tem mais alguém aqui? Ele falou: olha, na verdade, se fosse para ser alguém, em outras palavras, está dizendo, era um desses aqui, porque o que tem, se esses não serviu, aquele não vai servir, porque ele é o menorzinho de todos, ele está cuidando das ovelhas, chama ele, eu não vou nem comer enquanto eu não ver ele. Olha que coisa interessante. E apareceu, e quando ele aparece, a Bíblia descreve como ele é, né? Ruivo, de belos olhos, e bonito, né? De boa aparência, apresentável. Não é só Saul que era um rei bonito, Saul era o mais bonito, mais alto, nobre, né? Tinha ali uma boa aparência, mas Davi também era. Agora, o que me impressiona é que no verso 7 desse capítulo, se você ler, se não me engano é o verso 7, Deus vai dizer que não se impressiona com a aparência, para Samuel, não se impressione com a aparência desses que eu estou rejeitando, porque eu não escolho conforme a aparência, eu escolho conforme o coração. Olha que texto bonito, né? Vamos abrir nossa Bíblia lá, 1 Samuel 16, então.
1 Samuel 16. 1 Samuel 16, verso 7 mesmo. Diz assim, ó. Porém o Senhor disse a Samuel, depois de Eliabe, que apresentou Eliabe, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Olha que coisa interessante, porque os irmãos de Davi tinham mais expressão que Davi. Então Deus falou para Samuel, não é esse o critério. Olha que coisa interessante, não atentes para a sua aparência. Aí diz aqui, ó, a parte B do verso 7. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Parece até algo que está falando ali, trazendo à memória os critérios de Saul, Deus não vê como o homem vê. Essas coisas, por exemplo, que chamavam a atenção, essas características que se despontavam em Saul, impressionam, mas impressionam quem? Impressionam os homens. A mim não, Deus está dizendo, eu olho o que os homens não costumam ver, nem porque priorizam e nem porque conseguem ver como eu consigo. O homem vê aparência, eu vejo o coração. Então, primeira menção bíblica é essa, e eu quero destacar 3 coisinhas rápidas aqui dessa primeira, 2 coisinhas importantes desse tópico 1, a primeira menção de Davi na Bíblia. Primeiro, é Deus que escolhe Davi também, Saul foi uma escolha de Deus? Sim, mas Deus queria ser o rei de Israel. Foi uma escolha sem o consentimento de Deus. Agora não, agora Deus está escolhendo Davi. Deus mesmo escolhe Davi. Segundo ponto, o critério mais importante, o coração, E esse continua sendo o critério mais importante para Deus. Por quê? Porque Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo sempre. Deus escolhe os homens, não por aquilo que eles mostram externamente, nem por aquilo que eles aparentam ser. Nós caímos muitas vezes nessa pegadinha, Mas para Deus a coisa mais importante, olha que coisa interessante, não era se ele era alto como Saul, não era se ele era nobre como Saul, não era se ele era bonito como Saul, apesar de também ser, mas ele tinha um coração aceitável a Deus. Segunda coisa que a gente vai ver na vida de Davi é o pano de fundo da sua ascensão como rei. Como ele se torna, como é o seu caminho até o reinado. Ele diz assim, Davi foi escolhido por Deus enquanto Saul ainda reinava. Isso está escrito aqui no texto que a gente leu, 1 Samuel 16, na sua primeira menção. Mas você sabia que Davi só se tornou o rei que Deus ungiu 15 anos depois? 15 anos se passaram e só em 2 Samuel capítulo 5, Davi finalmente assume o reino de Israel. Então, entre 1 Samuel 16 e 2 Samuel capítulo 5, existem 15 anos de diferença. Entre Deus escolher e ungir ele, e até o cumprimento dessa promessa, se passaram 15 anos. Acontece que dentro desses 15 anos, não foi somente um período de espera, mas foi um processo e um período de aprovação também para Davi. Lê ali, durante esse longo processo, Davi serviu inicialmente como músico e escudeiro no palácio de Saul. Porém, após derrotar Golias, a história que todo mundo aqui sabe, obviamente, passou a despertar a inveja e o medo do rei, que começou a persegui-lo incansavelmente com o objetivo de matá-lo. Mesmo enfrentando desertos, fugas, injustiças e anos de sofrimento, Davi foi sustentado e guardado por Deus até o cumprimento da promessa, vindo assumir o reino após a morte de Saul. E a descrição de quando ele assume esse reino está na página seguinte, ali, 2 Samuel capítulo 5, versículo 1 a 4, que diz assim, o dia que ele finalmente toma posse desse reino. Todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo, somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, era tu que fazias entradas e saídas de militares com Israel. Também o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, os anciãos de Israel vieram ter como rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar e reinou por 40, ou seja, uma geração inteira. Então, coisa interessante, Davi havia sido
ungido rei, né, por Samuel, escolhido por Deus para isso. 15 anos se passaram, ele ainda não havia sentado no trono. O que nós aprendemos aqui? Primeira coisa, que é um tempo de preparo e de aprovação entre o cumprimento e a promessa. Às vezes a gente escuta Deus nos derramar coisas, sabemos que Deus nos chamou para outras, mas entendemos, ou precisamos entender, que entre essa verdade e o cumprimento dela, muitas vezes, nem todas e não nenhuma vez, mas muitas vezes, existe um tempo de aprovação e de preparo. E nesse tempo de aprovação e de preparo, muitas coisas vão acontecer, não é verdade? Outra coisa que nos chama a atenção é que nesse período de 15 anos, existia no coração de Davi uma humildade e uma disposição em servir antes de governar, mesmo sabendo da grandeza do seu chamado, mesmo sabendo da grandeza do seu propósito, mesmo sabendo da grandeza do seu destino. Deus chamou Davi, ungiu, para ele estava claro que ele se tornaria o próximo rei de Israel, mas isso não impediu ele de ter um coração simples e disposto a servir Saul e o seu reino até o cumprimento disso. Se você perceber, depois desse episódio de Samuel ungir Davi, ele é um músico que se hospeda na casa de Saul, porque ao tocar a harpa, ele apaziguava Saul da tormenta de um espírito imundo. Saul, a essas alturas, já estava possesso por um espírito imundo, e a gente já viu os motivos, né, semana passada, porque disso, porque o Senhor havia rejeitado, o Espírito de Deus saía dele, e a sua dureza de coração, a sua desobediência, fez com que ele se tornasse, na verdade, vítima espiritual, né? Rica, você pode dar um QAP aqui embaixo, por favor? Então ele acabou sendo habitado por espíritos imundos, né? Acabou sendo habitado por espíritos imundos. E Davi, como era um homem que tinha esse coração que Deus ama, ao tocar a harpa, na verdade, expelia aquele espírito imundo de Saul, e ele, né, se acalmava. E Saul falou: olha, na verdade, eu estou gostando de você, menino. Eu estou gostando de você. Fica aqui no palácio, eu quero fazer de você o meu escudeiro. Então Saul no começo até simpatizou com Davi, né? Olhou para ele com atenção, com carinho. Outra coisa interessante é o comportamento de Davi diante de Saul nesse período. O comportamento de Davi diante de Saul nesse período. Quando Davi derrota o gigante Golias, começam a cantar alguns hinos ali na região de Israel. Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E aquilo foi chegando no ouvido de Saul. Poxa, o gigante veio aqui me desaforar, eu não fui lá fazer nada, esse menino foi, rejeitou minha armadura com uma pedra, 5 pedras, uma funda derrubou, e cara, começou a entrar ciúme no coração dele, e ele está se tornando mais popular do que eu, e esse ciúme começou a se tornar inveja e resultou numa perseguição incansável de Saul atrás de Davi. De tal maneira que os últimos 10 anos do reinado de Saul, o foco dele foi perseguir Davi por onde fosse. Ele não fez nada além disso. E aí a gente até viu, né, semana passada, que nessas perseguições, a Bíblia vai dizer em 2 momentos, em 1 Samuel capítulo 24 e em 1 Samuel capítulo 26, 2 momentos, Deus deu, a Bíblia diz, Deus deu Saul nas mãos de Davi. Esse que está tentando te matar, eu não tenho mais dó dele, Deus disse isso para Samuel, a gente viu semana passada, eu não tenho mais dó dele, ele me desobedeceu, eu o rejeitei como rei e eu estou te dando ele nas mãos, diz o texto. Eu estou dando ele nas suas mãos. Davi fala, o Senhor me deu ele nas minhas mãos. 2 vezes vai falar. Então, Davi tem a oportunidade, na verdade, de acabar com Saul ali, de matar Saul. Mas na primeira vez, ele corta uma lasca, né, da capa de Saul,
espera Saul sair e fala: rei, olha aqui, ó, se eu quisesse, mas eu não sei que ideia você alimenta que eu quero tomar o que é teu, que eu quero destruir você, não quero, está aqui, ó. Deus jamais se agradaria de mim se eu fizesse alguma coisa assim, você foi o homem que ele escolheu. Só que Saul escutava isso e se irritava. Mas no começo não, ele falava: é verdade, Davi, meu filho, você é mais justo do que eu, não vou fazer nada com você. Mas voltava à tona essa inveja, essa ira. E ele consegue novamente uma oportunidade, Deus entrega Saul nas suas mãos de novo, ele manda um soldado ir lá e pegar o cantil de Saul, só para gritar: ó, se eu quisesse, você estava dormindo, podia ter matado você, peguei sua garrafinha, sua Tupperware aqui, ó. E Saul chora, fala: meu Deus, como que eu posso ainda ter esse coração ruim, querer pegar um cara que teve a oportunidade de me matar e não fez? Que coração, meu filho, tá tudo certo, mas ele queria porque queria ir atrás de Saul. E isso marca, na verdade, esse período, porque entre o cumprimento e a promessa foram 15 anos e essa perseguição durou 10 anos desses 15 anos. Davi sabia que era o próximo rei, sabia que Deus tinha falado isso para ele, mas ele não permitiu que em nenhum momento aquilo que Deus prometeu que aconteceria na sua vida interferisse o coração que Deus gostaria que ele tivesse. Ele não se preocupou em ajudar Deus a fazer o que Deus prometeu fazer. Não, Deus falou que eu sou rei, eu sou o próximo rei, rejeitou Saul. Esse com esse é igual matar Saul, ele me deu nas mãos, então o que eu tenho que fazer? Acabar com Saul. Não, ele não se preocupou em nenhum momento fazer o que Deus tinha que fazer. Inclusive no capítulo 26, se não me engano, ele vai dizer exatamente isso. O Senhor que julgue a minha causa entre mim e ti, Saul. Eu não tenho nada com você, nada no meu coração contra você, mas o Senhor que julgue eu e você. Em nenhum momento ele quis ajudar Deus a cumprir a sua própria promessa. E às vezes isso nos ensina algo, porque às vezes a gente tem consciência e convicção daquilo que Deus disse para nós, que vai fazer em nossa vida, ou onde vai nos colocar. Mas a gente se precipita. Por quê? Porque ao invés de a gente se ocupar nesse período em ter um coração aceitável diante de Deus, a gente quer se ocupar em ajudar Deus a fazer o que só Ele pode fazer. Deus fala as coisas às vezes no nosso coração, mas não nos fala nada sobre o tempo. Nos fala muitas vezes mais sobre o preparo. E às vezes a gente, em vez de mais se preocupar em ter um coração cada vez mais aprovado diante de Deus, a gente está com pressa de ver as coisas acontecendo. Mas Davi não fez isso e nem procedeu desse jeito. Terceiro ponto ali são algumas reflexões sobre o seu reinado. Eu queria tanto que vocês vissem as figurinhas, tem aqui do lado direito as figurinhas, né? Você pode acessar depois com tranquilidade quando for revisar esse material. Terceiro, reflexões sobre o seu reinado. Então aqui eu trouxe 6 fatos marcantes aí sobre o reino de Davi. Primeira coisa que me chama a atenção no seu reinado. Perceba que todas essas coisas são coisas surpreendentes. O chamado de Deus por causa do coração, a derrota de Golias, né? Ele ter a oportunidade de matar Saul 2 vezes e ter um coração perdoador, mas tudo isso acontece antes de ele sentar no reino. Antes dele ser o rei, literalmente. É enquanto ele está aguardando o cumprimento da promessa. Nós estamos aqui, lembre-se, para estudar o comportamento dos homens enquanto reis, né? Então agora a gente vai olhar realmente para Davi nesse ofício real. E Davi enquanto rei mesmo. Então a primeira coisa que me chama a atenção ali é como ele lidou com o desafio político e popular. Quando Davi assume o reino finalmente, em 2 Samuel capítulo 5, ele, diferente de Saul, que ia começar algo, lembra que Saul foi o primeiro, ele ia começar, nunca havia tido um rei a nação de Israel, ele é o primeiro, então ele vai dar início a tudo. Davi não, ele é o segundo, então ele tem uma referência, por mais que seja negativa, ele tem uma referência de como não deve proceder. Certo? Mas quando Davi começa o seu reinado, tem 3 cenários desafiadores para ele. Primeiro, um político e popular. Segundo, um cenário militar. Terceiro, um cenário espiritual. Primeiro deles ali, político e popular. Ao se tornar rei, Davi precisava unificar um reino dividido. Judá reconheceu imediatamente Davi, mas Abner, que era comandante do exército de Saul,
pegou Isbosete, filho de Saul, e o colocou como rei sobre o restante de Israel. Que coisa interessante. Saul morreu, mas Deus já tinha um outro rei, certo? Mas parte da nação reconheceu, Judá, para ser bem sincero, reconheceu imediatamente Davi como rei sucessor. Davi, você é o próximo rei. Judá reconheceu. Mas as outras tribos, não. As outras tribos, porque o capitão da guarda, o principal chefe da guarda de Saul, elege Isbosete, um dos filhos de Saul, como sucessor. Então já começa ali uma competição política, não porque Davi quer, mas porque existe confusão ainda nesse cenário monárquico de Israel. Não estava muito claro as coisas para todo mundo ainda. E Davi, ele é colocado nesse cenário desconfortável, ele não pede para chegar ali, ele não faz força para chegar ali, ele só está até agora se preocupando em ser quem Deus quer que ele seja. E agora ele está numa situação que parece que ele está lutando por poder, Mas como ele reagiu a isso? Ele esperou o tempo de Deus sem tomar o reino pela força. Após as mortes de Abner e Isbosete, ele foi reconhecido por todas as tribos e assumiu igualmente o reino de Israel. Abner, que colocou Isbosete como rei no lugar de Davi, ou para competir com Davi, ele morreu por Joabe, por causa de um espírito de vingança. Abner havia matado Joabe, um capitão, matou o irmão de outro capitão. Então, Joabe estava esperando já uma oportunidade de se vingar. Então ele percebe que Abner procura Davi e bajula Davi, mas o Joabe fala: Davi, por que você deixou ele chegar até você? Ele quer te espiar, ele quer entender suas estratégias, ele não gosta de você. Se ele gostasse de você, ele não tinha ungido ou erguido um filho de Saul no teu lugar lá. Não, você precisa ter atitude de líder, Davi, você precisa ser mais político, né? Você já viu aquele ditado que a turma fala assim: esse candidato é bonzinho, mas se ele entrar lá desse jeito, os caras vão engolir ele. Já viu isso daí ou não? Era aquilo que ele estava falando: Davi, você tem esse coração, mas agora você é rei. Você não podia deixar desse cara sair da tua presença sem ter sido implacável com ele, você devia ter matado ele. Davi falou: não, nada a ver, fica tranquilo. Mas Joabe fez o quê? Não, está errado isso. Foi lá na frente, mandou chamar Abner e matou esse homem. Matou ele às escondidas, Matou ele. Chamou ele, fez de conta que ele ia contar um segredo e matou com a espada na barriga. Matou ele. Aí, beleza. Deu certo, Mi? Deu? Então pode passar lá para o slide número 5. Aí, agora sim, gente. Isso mesmo, obrigado. Então Abner foi morto por Joabe com espírito de vingança, Só que Davi, olha o coração desse rei. Davi, ao invés de se sentir como muitos de nós se sentiriam, cuidado por Joabe. Nossa, como Joabe é leal a mim. Joabe também está cuidando, tem os homens que gostam de mim, cuidam de mim. Davi não sentiu isso. Davi falou assim: quem mandou você matar esse cara? Não interessa o que ele pensava sobre mim, isso não te dá direito de tirar a vida de ninguém. Saiba que o sangue desse homem não está na minha mão e nem na mão dos meus seguidores, está na tua mão. E eu vou amaldiçoar você. E amaldiçoou ele e amaldiçoou a sua família. Falou que na família desse homem nunca falte doença nos órgãos genitais deles. Olha a maldição de Davi. E mais do que isso, que nunca falte doenças infecciosas de pele, lepra sobre essa casa. Davi amaldiçoou. E falou assim, e mais, que seja uma família tão miserável que os homens dessa casa só consigam fazer serviço de mulherzinha. Davi falou, amaldiçoou eles. Ele falou assim: eu não dei autoridade para tirar a vida de ninguém, você tirou, você vai pagar. E aí, Isbosete também, que era o rei que competiria lá, o opositor de Davi, que não foi Deus que escolheu, mas que Abner havia erguido como rei, ele também acabou morrendo por um dos seus próprios capitães. Mas Davi, o que Davi fez? Ele fica sabendo disso. Olha que coisa interessante. Davi fica sabendo. Imagina uma coisa, irmãos. Tem o candidato da Estrela Vermelha e tem o candidato da Bandeira do Brasil, Imagine que o candidato da Bandeira do Brasil fica sabendo que o da Estrela Vermelha é morto por um próprio capitão deles. O que você acha que o candidato da Bandeira do Brasil vai fazer? Hoje, eu imagino que ele vai ficar muito feliz.
Não é o que eu acho que ele deveria sentir. Mas ele vai ficar muito feliz. Davi não ficou. Davi falou, não acredito que mataram esse cara. Não acredito. E mandou matar quem matou Isbosete também. Olha como que é o coração de Davi. Nossa, pastor, ele mandou matar? Não. Ele deve... Muitos de nós, no lugar de Davi, nos alegraríamos, na verdade, com essas oposições sendo mortas, sendo arrancados da terra, né? Desfalecendo. Nos alegraríamos. Mas Davi não se alegrou. E ele puniu, na verdade, quem fez isso. Porque não era assim que ele esperava que as coisas acontecessem. Ele sempre entendeu que aquilo que Deus queria fazer é do jeito que Deus quer fazer. Ele sempre entendeu que aquilo que Deus prometeu fazer tinha que ser do jeito que Deus queria fazer e que os homens não poderiam, na verdade, interferir aquilo que Deus queria fazer, realizar. Olha que coisa mais interessante, né, irmãos? Ixi, estragou? Pode passar, meu bem, pode passar. Vou dar uma acelerada aqui. Então, ele não só teve esse desafio popular, né, de esperei 15 anos para assumir o trono, tem outro rei aqui, como que eu vou lidar? Ele lidou muito bem com a situação. O segundo desafio foi militar, né? Ao assumir o reino, Davi precisou enfrentar desafios militares de Israel. Quando os filisteus souberam que Davi havia sido coroado rei sobre Israel, imediatamente se levantaram contra ele, né? Correu a notícia nos países circunvizinhos que Israel tinha um novo rei. Os filisteus não esperaram, estrategicamente já quiseram atacar, porque é um tempo de transição, de preparo, já tentaram atacar Davi, Davi já teve logo de cara, a primeira coisa que ele fez como rei já foi uma guerra. Imediatamente diz o texto bíblico, já teve uma guerra e obviamente Davi venceu. Davi venceu não só essa guerra, mas sucessivas guerras e expandiu o reino de forma impressionante. Ele consultava Deus sobre o que fazer e como fazer, além de ser muito corajoso. Eu coloquei aquelas referências ali porque você vai entender o segredo das batalhas de Davi. E é interessante que você vê Davi, ele tem o mesmo procedimento quando o assunto é guerra, até o final da sua história. Ele sempre pergunta a Deus as coisas. Ele pergunta assim, Senhor, é para mim lutar essa guerra? Olha que coisa interessante. A oração de Davi é diferente da nossa. A gente já decide fazer as coisas. A gente pede para Deus nos abençoar nelas. Né? Senhor, me dá força para ganhar essa guerra. Espera aí, mas tinha uma oração que precisava ser feita antes dessa. Senhor, é para mim lutar essa guerra? Olha que coisa interessante, né? Eu me lembrei de um princípio muito importante. Muito melhor, entenda isso, muito melhor do que pedir para Deus abençoar os meus caminhos, isso é muito bom. Pedir para Deus abençoar os meus caminhos é uma coisa legítima. Até bíblica, Provérbios 16 fala sobre isso. Mas melhor do que pedir para Deus abençoar os meus caminhos, é eu viver os caminhos dele, que já são abençoados. Por isso que ele diz assim, Senhor, é para eu lutar essa guerra? Se eu lutar, eu vou vencer? Eu quero até que você abra esse texto, 2 Samuel capítulo 5, 19, 23, 25. 2 Samuel, capítulo 5, verso 19, olha o que diz aqui, ó. Primeira guerra, primeiro ato dele como rei ali, né? Ó, Davi consultou o Senhor dizendo, subirei contra os filisteus? Segunda pergunta, entregar-mos-ás nas mãos? E respondeu, Senhor, sobe, porque certamente entregarei nas tuas mãos. Agora olha o que diz o verso 23 ali, ó. Mais uma vez, ele já estava debaixo de uma palavra, Deus já tinha falado para ele, olha o verso 23. Davi consultou o Senhor, e esse lhe respondeu, não subirás. Rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. Ele não só perguntava para Deus o que fazer, ele perguntava como fazer. Davi já era aqui um homem experimentado. Ele já era um homem experimentado, inteligentíssimo, capaz. Enfrentou leão, matou leão com as próprias mãos. Né, conseguiu escapar de Davi diversas vezes, lutou contra gigante e derrubou, então ele era um homem capaz, absolutamente capaz, e agora com poder, com estrutura, certamente ele tinha uma boa estratégia para essa guerra, mas a sua maior estratégia nunca deixou de ser essa, consultar não só a vontade de Deus, mas também a ideia de Deus, como que eu faço a sua vontade?
Eu devo lutar? Sim, eu vou entregar ele nas suas mãos. Eu já não precisava mais nem orar, Deus já mandou ir, já falou que vai me dar, eu vou do meu jeito. E aí Deus fala, não vá, olha que interessante, não sobe, vai por trás e ataca eles de fronte às amoreiras. Olha que coisa interessante. E aí olha o verso 25, fez Davi como o Senhor ordenara e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Então, esse é o segredo das vitórias de Davi. E deve ser o segredo também de uma vida vitoriosa. Perceba que eu disse, esse é o segredo das vitórias de Davi, deve ser de uma vida vitoriosa. E não das suas vitórias. Porque as minhas vitórias, eu delimito para Deus o que eu quero vencer. Eu já estou dizendo para Ele o que eu quero que Ele abençoe. Mas quando eu digo das vitórias da minha vida, é quando eu peço para Deus a direção. Essa é a diferença entre pedir para Deus abençoar os meus planos ou viver os planos deles que já são abençoados. Né? Na verdade, é um convite a uma vida corajosa. Você quer ser vitorioso? Sim, basta você viver a vontade de Deus para a sua vida. E aí, quem estava aqui domingo entendeu um princípio importante quando o pastor Nel falou para orar sobre oferta. Lembra que ele falou assim, ó, vamos orar esse texto que é a vontade de Deus para a nossa vida? E ele falou uma coisa que é verdade. Não importa o tamanho da sua fé agora, se você orar a vontade de Deus para a sua vida, ela vai acontecer. Né? Então, que a gente se sinta nessa noite encorajado pela palavra, pelo Espírito de Deus, a orar pela vontade de Deus na nossa vida. Amém? Terceiro ponto lá, pode passar, meu bem. Outra coisa que nos chama a atenção, lembra que o terceiro desafio dele era espiritual? E esse tópico fala sobre isso, sobre o zelo e a paixão pela presença de Deus. Quando Davi se torna rei, Israel precisava mais do que estabilidade política, também precisava de estabilidade política, mas mais do que isso, precisava voltar-se a Deus. E Davi foi um rei que conduziu a nação à presença do Senhor, ele fez isso. E aqui eu trouxe 4 pontos que destacam essa verdade espiritual. Né? Primeiro, um dos primeiros atos ao se tornar rei foi trazer a Arca da Aliança para Jerusalém com louvor e celebração. Ele vence essa guerra contra os filisteus e aí o que ele faz? Ele fala o seguinte, gente, eu quero trazer aqui para o centro da nossa nação a presença de Deus. A presença de Deus não pode estar nas margens. A presença de Deus não pode perder o prestígio. Nós não podemos perder o prestígio pela presença, a devoção, o temor. Ela precisa estar no centro da nossa nação, simbolizando que Deus precisa estar no centro da nossa vida. E a primeira coisa que Davi faz é trazer de novo para o centro de Israel a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Era um símbolo da presença de Deus. E é aí, nesse momento, que Davi escreve aquele salmo muito conhecido, né? Salmo 132, versículo 4 e 5, que ele fala assim, ó, eu não darei, ó que coisa mais interessante, eu não darei sono aos meus olhos, até que os meus olhos vejam o lugar para Deus estar. Olha que coisa interessante. Eu não darei descanso para a minha vida, enquanto eu não trouxer a presença de Deus para o centro desse lugar. Vamos ler livro de Salmo 132, versos 4 e verso 5? Só para mostrar, né, que Davi como esse líder que conseguiu, né, trazer, resgatar Israel para a presença de Deus. Salmo 132, versos 4 e 5. Vamos ler ali melhor o verso 3, ali para trazer mais sentido até o 5, diz assim, ó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito que repouso. Já era rei. Imagine qual que é o leito de um rei, né? Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Então, que interessante, né? Uma das primeiras coisas que Davi fez, isso é uma das coisas que mais me chama a atenção. Mas mais do que isso, não só satisfeito em trazer a arca da presença de Deus para o centro da cidade, ele queria que Deus fosse cultuado continuamente. Sabe o que é continuamente? Sem cessar.
no plano de governo de Davi tinha um projeto de lei. O projeto de lei dele era: eu vou fazer um culto 24/7. 24 horas. Não é domingo 9h30 e domingo 18 horas. Não, é sem parar. E sabe o que ele fez? Ele escolheu levitas, ele escolheu músicos, ele escolheu cantores para um culto contínuo ao Senhor. E esses homens ficavam em volta da arca da aliança de Deus, adorando Deus continuamente em turnos. Quer dizer, você cansava, mas a adoração não parava porque você cansou. Outro assumia o seu lugar e adorava incansavelmente. Saiu ele, entrou outro. Olha que coisa interessante. Então, olha só, primeira coisa, ele trouxe a arca para o centro, trouxe o culto à presença de Deus, mas ainda assim, faltava algo para ele. Olha que coisa interessante, ele falou assim: beleza, Deus está no centro, a gente está adorando Ele noite e dia e noite sem parar, mas está faltando alguma coisa. O que está faltando, Davi? Terceiro ponto ali, ó. Ou melhor, o último ponto ali, ó. Ele falou assim: não está certo, eu tenho um palácio cheio de cedro, eu tenho um palácio muito bem construído, muito bem confortável aqui, estruturado, o mais bonito de todos do reino, não existe nenhuma casa melhor do que a minha, mas eu olhar para Deus, para a arca da presença de Deus, para esses homens adorando Deus, e coisa mais linda, mas eles estão numa tenda, não está certo. Eu quero fazer para Deus uma casa melhor do que a minha, porque eu sou rei de Israel e Deus é o rei do mundo. O rei do mundo é maior que o rei de Israel. Eu quero. E aí o profeta Natan, o pastor de Davi, falou: oh, que coisa bonita, cara. Vou te dizer uma coisa, faz mesmo. Faz porque que coisa mais bonita. Deus está com você nesse negócio. Natan falou para Davi. Aí ele já tinha até a palavra do pastor para fazer, né? Só que daí Natan era um pastor que orava, foi orar de noite. Foi orar a Deus. E aí Deus falou: Natan, sabe aquele negócio que você falou para Davi fazer lá? Sei, Senhor, você viu que coisa mais linda, olha o coração desse rei, obrigado esse rei, Senhor. Deus falou: cara, eu não tô com ele nesse negócio aí não. Você falou que eu tava, mas eu não tô não. Vai lá e fala para ele que eu não vou fazer não. Que não é para ele fazer não. Por quê? Não, ele é um homem de guerra, ele matou muita gente. Duas coisas: pode um homem construir casa para eu morar? Não pode. Segunda coisa, se alguém vai fazer alguma coisa para mim, não é com mão que matou pessoa. Que coisa mais interessante, né? Então fala para ele que não. Mas diz para ele o seguinte, que essa ideia é uma ideia boa, que ele não vai fazer, mas o filho dele vai fazer. Mas mais importante do que ele construir para mim um templo, eu quero assegurar para ele uma promessa. E a gente vai ver daqui a pouco essa promessa, né? Que é da descendência dele, vai ser um rei que vai reinar para sempre. Então, mas o que eu quero destacar nesse ponto aqui? É que Davi amava tanto a presença de Deus que ele fez questão de trazer o símbolo dela para o centro da cidade, mas não só como algo representativo, mas como algo de viva comunhão mesmo. E esses homens de adoração contínua, e ele entendeu que precisava até de excelência, de entrega, né? De honra a esse lugar. Então ele, sem dúvida, é para nós um exemplo de devoção, de temor a Deus, de adoração, certo? Além disso, Davi escreveu aproximadamente 73 salmos, né? Que marcaram profundamente a adoração de Israel. Então, perceba que Davi ele foi um ótimo rei num cenário político, né, e público ali, foi um ótimo rei militar e excepcional no assunto espiritual, né? Pode passar, meu bem. Quarto, ele tinha um bom coração diante de Deus e diante dos homens. A gente já viu isso, né? Mas eu quero lembrar você do Salmo 51, depois que ele peca. Ele ora a Deus, no versículo 11 do Salmo 51, dizendo a Deus, né, se arrependendo, um salmo de contrição, de arrependimento, dizendo a Deus que não retire dele o seu espírito. Deus, não retire de mim o seu espírito. O motivo pelo qual Davi se arrependia não era por medo de perder o reino como Saul perdeu. Ele também desobedeceu o Senhor. Ele pecou com Batseba. Ele matou o soldado que era esposo dela. Ele matou. Ele teve um pecado imoral, teve assassinato, ele matou. Mas ele
não se arrependeu por medo de perder as coisas como Saul fazia. Saul falava para Samuel, me leva para a presença de Deus. Por quê? Porque esse é o jeito certo de fazer as coisas. Ele só queria fazer as coisas certas, mas do jeito errado. Davi não. Davi queria fazer as coisas certas do jeito certo. E a sua oração nunca foi para Deus, Deus, eu me arrependo porque eu não quero perder o reinado, ou eu me arrependo porque eu não quero perder minha reputação, todo mundo gosta de mim. Não, a oração de Davi era, Deus, faça o que você quiser, só não tira de mim a sua presença. Olha que coisa mais interessante, né? Então, o coração diante de Deus era um coração bom. Ele não foi vingativo, né? Teve as oportunidades de matar Saul 2 vezes, e ele manifestava a graça, né? Como rei ainda, antes de ser rei, mas quando se tornou rei também. Existem pessoas que quando não tem poder é o amor de pessoas. Quando se torna uma pessoa poderosa com algum tipo de influência, ela muda a cabeça, deixa de ser uma pessoa querida, abençoadora, generosa. Davi não, ele manteve o mesmo coração antes e depois. Se você vê, por exemplo, lá em 1 Samuel capítulo 30, até vou pregar sobre isso domingo, você vai ver que alguns soldados de Davi numa jornada lá, eles se cansam e eles não têm força para lutar pelas suas próprias famílias. Eles haviam perdido suas esposas, seus filhos, seus bens, e eles estão tão cansados emocionalmente e fisicamente que eles não aguentam mais lutar. Ah, eu não consigo lá lutar pela minha esposa. Olha que estado eles chegaram. Mas Davi vai com alguns homens lá, pelo menos 200. Ele vai, luta e consegue resgatar a família de todo mundo. Só que alguns desses homens que lutaram pelos outros falam para Davi, rei, seguinte, rei deles, né? Ainda Davi não havia sentado no trono, mas falou assim, ó, seguinte, a gente pode até devolver as mulheres e os filhos, mas os bichos deles, as coisas deles, nós vamos pegar para mim, porque eu que fui lá colocar minha cara a tapa por causa das coisas deles, fui por causa das minhas, de bandeja a gente ganha dele, mas eu acho que é justo. E os outros falavam, é justo, a gente devolve as esposas, os filhos e dá o menino para ele. Davi falou, não vou ser implacável com eles. Quem deu as coisas para eles vai ser vocês? Sim, rei, mas quem deu para vocês? Não foi Deus? Foi. Então, vocês estão querendo dizer que Deus deu para vocês, mas para eles quem vai dar é vocês? Não. Se Deus deu para vocês, deu para todo mundo. O que é deles, o que é de vocês é de vocês. O coração de Davi era bonzinho, gente. Né? Você vai ver ali que Saul perseguiu a vida de Davi. A gente já explanou isso aqui. E no reinado de Davi, ele pergunta, existe alguém da casa de Saul ainda vivo? Tem alguém ainda daquele rei que está vivendo? E as pessoas perguntam para ele, por quê? Ele falou, porque eu quero honrar essa pessoa. Vou honrar o cara que perseguiu ele. Quer honrar? Quero. Ah, tem um cara lá, o nome dele é Mefibosete. E ele é aleijado, Davi. O quê? Tem um cara aleijado? Ele é um coitado, deixa ele. Não. Fala para aquele cara, traz ele para minha presença. A partir de hoje, ele vai comer todo dia na mesma mesa que eu. Por todos os dias da vida dele. Olha o coração desse homem. Cara, é um cara que Deus podia confiar um reino tranquilamente. Porque Deus tinha o seu coração. Se você quer que Deus te confie coisas grandes, seja uma pessoa grande com as pessoas. Tenha um coração grande com as pessoas. Não seja vingativo, não seja esmagador, não seja implacável, seja generoso, seja amigo, seja abençoador, seja justo. Né? Davi tinha um coração muito bom. Outra reflexão sobre Davi no seu reino. Pode passar, meu bem. A aliança davídica, né? Como eu falei, quando Davi quis construir um templo para Deus, Deus não permitiu ele construir o templo, mas Deus lhe fez uma promessa melhor do que essa. Deus falou para ele assim, ó, você não vai construir o templo, mas eu faço uma promessa para você. Você está sentado nesse trono e você não dura para sempre, mas após você, o próximo rei vai ser sempre da sua linhagem, sempre vai ser da sua descendência. Davi não era descendente de Saul, mas os próximos reis depois de Davi seriam da sua descendência. Olha que coisa interessante. E Deus está falando assim, e vai chegar um momento que um filho teu, um homem dessa descendência aí, vai sentar nesse trono para nunca mais sair. Vai sentar e reinar para sempre. Olha a promessa que Deus está fazendo para Davi. Está dizendo assim, você vai
da sua genealogia surgirá Jesus, o Rei Eterno. Olha que coisa interessante. Por isso que lá no Novo Testamento, você vê, por exemplo, igual a pastora Lu pregou domingo, o cego Bartimeu dizendo, Jesus, filho de Davi. Ou você vê aquela mulher de Mateus capítulo 15, né? Ciro Fenícia dizendo, filho de Davi. O que eles estão dizendo? Eles estão reconhecendo Jesus como aquele que Deus prometeu lá a Davi. Deus prometeu lá na história de Davi. Eles estão reconhecendo Jesus como o cumprimento da promessa que Deus fez a Davi. Eles estão falando assim, eu vejo você não como os homens veem, eu vejo você como Rei Eterno. Olha que revelação que eles já tiveram de Deus, né? Então, isso é um fato marcante do reinado de Davi, né? Deus prometeu para ele a descendência eterna que aponta para Cristo. Outro fato marcante, me pode passar, é as suas falhas graves. Davi estava bonzinho demais até agora. É ou não é? Estava nota 10 demais até agora, né, irmãos? Mas Davi, sim, cometeu várias falhas graves, né? Primeiro, você já sabe também da história ali do seu pecado com Batseba, né? Davi estava no seu palácio um dia, caminhando no terraço do seu palácio. E ele olha lá do terraço do seu palácio, ele vê uma mulher tomando banho lá na janela do vizinho. E ele fala, meu Deus, que mulher bela. Se apaixona por ela, pergunta sobre ela. Aquela mulher era casada com um oficial, com um homem de guerra, um homem leal a Davi, do exército de Davi. Davi falou, não quero nem saber. Eu quero aquela mulher para mim. Mandou chamar ela, adulterou com ela, teve um filho com ela. Ela concebeu de Davi, obviamente, né? E Davi resolveu esse problema, sabe como? Não se arrependendo imediatamente e nem confessando publicamente seu pecado. Davi falou, só tem um jeito de eu resolver esse negócio. Se eu matar o marido dela, ela pode casar comigo, e daí está tudo certo. Davi fez uma tocaia para o marido dela. Matou. Né? Claro que ele se arrependeu. O Salmo 51, na verdade, é o arrependimento deste pecado. Davi cometeu também um grande erro como líder. Né? O senso e juízo sobre Israel, ele erra gravemente ao confiar na força do seu exército. Deus fala assim, não conta o povo, não conta o seu exército. Quem vai dar a vitória sou eu. Por quê? Porque Deus queria proteger o coração de Davi da vaidade, dele se sentir poderoso, dele falar, olha o tamanho do meu exército, ninguém me vence. Mas Davi negligenciou. Não, vou contar. Contou. Deus falou, por causa disso o povo vai sofrer. Você vai escolher o tipo de praga que vai cair sobre o seu povo. O que você prefere? Que os exércitos inimigos venham e destruam Israel ou que eu destrua vocês? Olha só. E olha o coração de Davi, gente. Esse coração, até no erro, esse cara me ensina. Ele fala, o quê? Vou deixar o exército inimigo vir aqui me matar? 1000 vezes prefiro estar na tua mão, porque o Senhor é gracioso. Você vai me destruir, mas quem é como você, amoroso, bondoso e gracioso, pode meter a ficha. E você acha que Deus aliviou? Não. Deus pediu para Davi escolher um de 3 juízes. Deus deu 3 opções, escolhe uma que eu vou soltar. E Deus soltou mesmo. Tá bom? Então isso mostra também que nós como líderes, todos nós aqui somos líderes, alguns líderes de departamentos, líderes espirituais, líderes no trabalho, líderes na nossa casa, com certeza. Se você é pai, é líder dos seus filhos, se você é esposo, é líder do seu casamento. Que às vezes nossas escolhas comprometem aqueles que estão abaixo de nós. Por isso é importante a gente viver com temor debaixo da presença de Deus. E Davi falhou também como pai. Para mim, esse pecado é o que mais machucou, né? Davi, ou a sua história, mais manchou a sua história. Veja ali, Após pecar contra Batseba, ou com Batseba, a profecia era de que a espada jamais se afastaria da casa de Davi. Porque Davi pecou, uma palavra veio sobre ele e falou assim, por causa desse pecado, da sua casa nunca se apartará a espada, a morte, o assassinato. Olha que coisa interessante. E a omissão de Davi, a falta de correção, desencadeou o cumprimento dessa promessa. Você vai ver, inclusive, que quando Aminon abusa de Tamar, sua irmã, Davi, ele não corrige o filho. E a Bíblia diz que ele fez vista, não é vista grossa, ele olhou para aquilo e não deu a importância que deveria. Olha o que diz ali, sua filha Tamar foi abusada pelo irmão, gente, Aminon. Imagine um irmão estuprando a irmã.
O filho de Davi estuprou a filha de Davi, os dois irmãos. Olha que coisa interessante. Interessante não, coisa intrigante, grave. E aí Aminon, que cometeu esse pecado, foi morto por um outro irmão deles, né? Absalão. Absalão ficou transtornado. Como que pode? Meu irmão fez isso com a minha irmã, isso é inadmissível. E meu pai não fez nada, eu faço. Absalão foi lá e pum, matou seu irmão. E Absalão era tão violento que além de matar o seu irmão, olha lá, olha, ele perseguiu seu pai e tentou matar Davi também, para tomar o reino do pai. Olha que coisa, gente. História de espada atrás de espada. Aminon, obviamente, foi morto. Por quem? Por Joabe, né? Aquele escudeiro de Davi em uma batalha. Outra, mas só isso, pastor, não, Davi teve muitos filhos, muitos mesmo. A Bíblia não é nem muito clara na quantidade de filhos que ele teve. Mas Davi também teve outros episódios com outros filhos. Olha ali, ó. Adonias, um filho de Davi, tentou tomar o trono do irmão Salomão, que foi sucessor de Davi, né? E Salomão, para se defender, mandou matar o próprio irmão também. Então, olha uma história de irmão que mata e fere o outro, mata emocionalmente, né? Aminon, a sua irmã Tamar, mas Absalão vem e mata ele, mas não só mata ele, tenta perseguir o pai, não consegue, então Joabe vem e mata ele também, proteger o reino do pai. Aí vira outro capítulo da novela para os outros lados do filho de Davi, tá lá, um filho tentando pegar o trono do outro e o outro para se defender mata ele. É o cumprimento disso, né? Tudo isso por conta, obviamente, do cumprimento de uma palavra, mas que foi desencadeada pela omissão de Davi cuidar da sua casa. Isso aí é grave demais. Isso me mostra que até os homens, por mais piedosos que sejam, se não forem vigilantes no que diz respeito ao cuidado da sua casa, sofrerão consequências graves. Colheremos consequências graves, lamentavelmente, né? Pode passar, o último slide, penúltimo, a morte de Davi. Davi envelheceu bastante e perdeu vigor físico. Antes de morrer, deu instruções finais a Salomão sobre liderança, obediência à lei de Deus e assuntos pendentes, e depois disso morreu em paz, né? Na cidade de Davi, que era seu castelo, sua fortaleza que ficava em Jerusalém. Para terminar, pode passar que a gente estourou o tempo agora, conclusão, né? Lições finais de Davi aí. Davi nos ensina que Deus não procura pessoas perfeitas, mas corações sinceros e dependentes dele. Sua vida foi marcada por vitórias extraordinárias, mas também por falhas profundas. Seu legado ensina, em primeiro lugar, que há um tempo de preparo e provação entre a promessa e o cumprimento. Segundo, que a presença de Deus vale mais do que poder, posição ou conquista, não importa. Você pode ser poderoso, mas não ter o coração no lugar certo, você vai fracassar. Terceiro, homens segundo o coração de Deus também podem cair, mas não podem permanecer caídos, e que a graça de Deus é capaz de sustentar alguém mesmo em meio às suas maiores crises. Por fim, grandes vitórias públicas não anulam a necessidade da vigilância na vida pessoal e familiar, que eu acabei de dizer aqui. Apesar de não terminar sua história como um homem perfeito, Davi foi alguém que permaneceu dependente do Senhor até o fim. Por isso, séculos depois, seu nome ainda aponta para a maior promessa da Bíblia: Jesus Cristo, o Filho de Davi, o Rei eterno. Amém, irmãos? Deus abençoe você. Até o próximo encontro. Mais vocês aqui, eu quero